Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem. Tudo que Deus tem para nós nessa noite é uma palavra. Olha para alguém e diga assim: uma palavra que Deus pode mudar a sua história. Sabia? Diga para alguém: uma palavra pode mudar a sua vida, o seu destino, o seu futuro. Você crê? Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Essa semana Deus tem falado muito forte comigo através de uma palavra. Eu preguei ela na quinta-feira na igreja. Trouxe ela um pouco aqui na quarta-feira para os líderes, obreiros, pastores, operadores. E eu sinto no meu coração de trazer ela de novo, entendeu? Porque eu tenho certeza que ela vai gerar um crescimento muito forte aqui nessa noite. Quantas pessoas aqui querem ser pessoas bem-sucedidas? Não, acho que você entendeu aqui. Quantas pessoas aqui querem ser pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da sua vida? Amém? Olhe para alguém e diga assim: você notou que a nossa intenção é boa? Você notou que as nossas intenções elas são as melhores? Mas o que muitas vezes nos falta na nossa caminhada é uma palavra chamada habilidade. Olhe para alguém e diga assim: de boa intenção esse mundo está cheio. É verdade ou não é? De boa intenção esse mundo está cheio. E eu quero que você saiba, por mais que você não entenda, mas há muitas pessoas lá no inferno de boas intenções. Mas o que levou elas naquele lugar? A habilidade. E eu quero que você compreenda nessa noite, irmãos, que tudo que Deus quer dar para a sua igreja nos últimos dias, tudo o que Deus quer dar para nós nos últimos dias, é uma palavra chamada habilidade. Você pode ter uma boa intenção com teus filhos, né? Você pode ter uma boa intenção com teu esposo, com a tua esposa. Você pode ter uma boa intenção lá na sua empresa, mas se você não tiver habilidade, toda a tua intenção pode não dar o quê? Em nada. Então nós temos que ter o quê? Boa intenção, e nós temos que ter o quê? Habilidade. Porque o que vai mudar a nossa história não é só a nossa boa intenção. O que vai mudar a nossa história é a nossa o quê? Habilidade. Por que, apóstolo? Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós não temos o quê? Habilidade. Olhe para alguém e diga assim: você nunca se deparou com uma situação lá no seu trabalho, lá na sua casa, que lhe faltou o quê? Habilidade, que você ficou boiando, que você ficou anestesiado com o que você estava vivendo, o que você estava passando. Querido, Deus sabe que a tua intenção é boa, mas Deus sabe que só com a tua boa intenção talvez você não chegue muito longe. Mas Deus quer para você a habilidade. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4 e versículo 38. Essa palavra aqui ela mexeu muito comigo, irmãos, porque o que eu estou falando para vocês não é um conto de fada, é uma realidade. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós temos uma palavra chamada boa intenção. Se você vai perguntar para alguém qual é a tua intenção, são as melhores. Não é verdade? Quais são qual é a tua boa intenção? São as
precisamos de algo mais profundo para permanecer de pé na presença de Deus. E não é só boa intenção, porque boa intenção se contagia. Precisamos do quê? De habilidade. Porque muitas vezes, quando nós nos deparamos com um problema, com uma situação, nós botamos tudo a perder. Por quê? Porque nos falta o quê? Quem sabe? Porque nos falta o quê? A habilidade. Olha para alguém e diga assim: você notou que muitas vezes nós perdemos certas batalhas porque nos falta o quê? Habilidade. E habilidade nada mais é do que conhecimento da palavra de Deus. Olha para alguém que quando você tem conhecimento da palavra, você tem habilidade para Deus mudar a tua história, para Deus tirar você de calma, colocar você por cabeça. Peça a Deus nessa noite habilidade, irmãos. Habilidade para você saber lidar com as situações da vida. Como alguma situação de visitar a sua casa, como alguma situação de visitar a sua empresa, como alguma situação de visitar os teus filhos, que você possa pedir a Deus a habilidade. Deus me dá habilidade para eu saber lidar com a situação, Senhor. Porque se eu não tiver habilidade, o barco vai afundar. Jesus, ele estava em alto mar com seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus estava lá na ponta do barco dormindo. E como se não bastasse, o vento estava soprando, as águas estavam batendo, mudando a força daquele barco. Que houve naquele momento um desespero. Houve naquele momento uma aflição muito grande. E a Bíblia diz que eles foram até o mestre e disseram: mestre, se o Senhor não fizer alguma coisa, nós vamos morrer. A Bíblia diz que Jesus subiu até a polpa do barco, estendeu a sua mão e deu a ordem ao vento e ao mar. E a Bíblia diz que naquele momento toda aquela situação foi mudada. Por quê? Porque Jesus havia nele que habilidade nos seus problemas. Que Deus possa dar a mim e a você nessa noite habilidade, irmãos, para que quando nós estamos diante de um problema, de uma situação, que nós possamos ter habilidade para resolver os problemas. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, diz o quê? Olha que forte. Eliseu voltou a Gibeá, e quando a fome atingia a terra, e quando os seguidores dos profetas estavam com ele, Eliseu disse ao seu servo: põe o caldeirão aonde? No fogo, e prepara o quê? Um cozido para os seguidores dos profetas. Então eles saíram ao campo para apanhar o quê? Ervas. E encontrou uma o quê? Uma trepadeira silvestre. E ele colheu, desceu os frutos, enchendo a sua capa. E quando voltou, picou no caldeirão, no cozido, sem saber o quê? Sem saber o que era. Amém? Olha para alguém e diga assim: Deus quer falar com você através dessa palavra. A palavra de Deus diz que houve uma grande fome em uma cidade. E a palavra de Deus diz que um profeta chamado Eliseu, ele estava chegando naquela cidade, justamente naquele período daquela tão grande fome. E ele sabia que os seus alunos precisavam comer. Então a palavra de Deus diz que Eliseu olha para o seu servo e diz: vá até o campo e colha alguns frutos, e pegue também um caldeirão, pique os frutos e coloque no caldeirão, para que nós possamos comer esse alimento. A palavra de Deus diz que o servo de Eliseu, ele saiu pelo campo, colhendo os frutos que ele achava pelo caminho, não sabendo, diga para alguém, não sabendo que os frutos eram o quê? Venenosos. Então, como se não bastasse, ele pega, pica aqueles frutos e coloca dentro do caldeirão, e ali ele estava naquele momento o quê?
ele não sabia o que ele estava picando, ele não sabia o que ele estava colocando na panela. Ele estava colocando em risco a vida daqueles profetas. Mas a palavra de Deus diz que depois que estava pronto aquele cozido, a Bíblia diz que foi servido aquela sopa. E quando os profetas começaram a comer, a beber aquela sopa, eles viram que aquele alimento estava o quê? Envenenado. Então a palavra de Deus diz que um no meio da multidão grita: eles eram um ensopado, o alimento está o quê? Envenenado. A palavra de Deus diz que naquele momento Eliseu usou algo naquele momento para quebrar o encanto daquele veneno, anulando a morte que estava chegando naquele lugar. O que nós podemos extrair nessa noite dessa palavra, querido? A intenção daquele homem era boa, mas o que faltava nele era o quê? Habilidade. Quantas vezes a nossa intenção é boa, mas muitas vezes o que nos falta é essa palavra chamada habilidade. Quantas vezes a nossa intenção, muitas vezes lá no nosso trabalho é boa, quantas vezes a nossa intenção é boa lá na nossa casa com nossos filhos, quantas vezes a nossa intenção é boa com o nosso esposo, com a nossa esposa. Mas eu quero que você compreenda nessa noite, irmãos, que a intenção daquele homem era boa, mas colocou em risco a vida de muitas pessoas. Muitas vezes a nossa intenção é boa, mas por nos faltar o quê? Habilidade, nós colocamos certas situações da nossa vida em risco. E muitas vezes, em vez de ganhar, nós acabamos o quê? Perdendo. Por não termos o quê? Habilidade. Habilidade para resolver um problema, habilidade para resolver uma situação, habilidade para estar diante de um obstáculo. Foi o que aconteceu com aquele homem. A Bíblia diz que quando ele saiu para colher o alimento, a intenção dele era boa. Ele sabia que havia uma grande seca, uma grande fome. Ele sabia que eles precisavam comer o alimento. Mas a palavra de Deus diz que então ele sai para colher o quê? Os frutos. E ele encontra o quê? Justamente alimentos que eram venenosos. E a palavra de Deus diz que ele pica, coloca onde dentro da panela. Mas quando aquele alimento foi servido, a Bíblia diz que alguém na multidão estava desesperado, gritando: Eliseu, a comida está envenenada. Toda a intenção daquele homem de fazer algo bom caiu por terra. Toda a intenção daquele homem veio sofrer uma frustração. Por quê? Porque a intenção dele era boa, mas a verdade é que ele não tinha o quê? Habilidade. Querido, que nessa noite nós possamos pedir a Deus a habilidade.
diga assim: você não tem mais tempo a perder, você só tem a ganhar depois dessa noite. Peça a Deus habilidade, para que você não possa cair, mas que você possa se levantar mais rápido e chegar à linha de chegada, qual Deus tem para a sua vida. Quantas vezes nós colocamos tudo a perder, porque nos falta habilidade. Muitas vezes não sabemos lidar com as situações, muitas vezes não sabemos lidar com os filhos, achamos que no grito nós vamos ganhar uma batalha, achamos que na força nós vamos ganhar uma guerra, muitas vezes com ameaça, muitas vezes tentando colocar medo. Nós achamos que nós estamos fazendo a coisa certa, porque há dentro de nós uma palavra chamada qual? Boa intenção. Mas não conseguimos imaginar, porque nos falta é habilidade. Habilidade para saber lidar com as situações, saber lidar com as coisas que estão à nossa frente, saber lidar com os perigos que nos rodeiam, saber lidar com as situações que vivem presente junto de nós. E muitas vezes o que nos falta é habilidade. Porque dentro do nosso coração está cheio de boa intenção. Posso me fazer uma pergunta aqui nessa noite? Posso? Se você estiver tomando um banho no rio, e se você observar que alguém está ali se afogando, e se você não sabe nadar, você vai salvar ele, o que vai acontecer? A tua intenção é boa, mas o segredo é que você vai acabar morrendo aquela pessoa, porque só a tua intenção não é o suficiente. Você tem que ter o quê? Habilidade. E habilidade, eu aprendi uma coisa, consegue saber? Habilidade é o preço a pagar. E muitas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas na nossa vida para buscar essa palavra chamada habilidade. E a habilidade ela vem através do conhecimento. Mas eu quero que nessa noite você compreenda. E através desse livro você vai encontrar o quê? O conhecimento e a habilidade, para que Deus possa mudar a tua história. Muitas vezes Deus não muda a nossa história, não é porque não quer, mas é porque nos falta habilidade. Muitas vezes as coisas não acontecem porque nós temos o quê? Nós temos o quê? A intenção é boa, mas porque nos falta o conhecimento e a habilidade de Deus, para que nós possamos conquistar as promessas que Deus tem para cada um de nós.